Salve Futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo aqui no Futeboteco. Hoje eu vou falar a respeito da mais recente contratação do Cruzeiro. Na minha opinião, surpreendentemente, acertou com o Rogério Ceni. Surpreendente porque o Rogério sempre deixou claro que gostaria de terminar esse ciclo no Fortaleza, ou seja, seguir até o final do ano, livrando a equipe do Ceará do rebaixamento, que esse foi o objetivo pelo qual ela entrou na competição, né? Com todo respeito ao Fortaleza, estava na Série B, primeiro ano da Série A depois de muito tempo, então não tinha como ter outro objetivo. O Rogério já havia inclusive negado uma proposta do rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, exatamente por isso, por querer finalizar o ciclo, pelo menos foi isso que ele alegou naquela oportunidade. E aí eis que agora muda um pouco esse tom. A gente sabe que o Cruzeiro é um time que tem jogadores muito mais tarimbados que o próprio rival Atlético Mineiro. É um elenco muito mais caro. Claro que dentro de campo a gente não tem visto isso. A gente tem visto um Atlético hoje mais forte. Inclusive nos próprios clássicos mineiros, tirando aquele 3-0 após a volta da parada da Copa América, né? O Cruzeiro é um time mais sólido com relação aos nomes, com relação à lista. Nós apontamos aqui desde o começo do campeonato lá que o Cruzeiro era um time que, pelo menos na teoria, poderia e deveria brigar pelo título. É um dos times que mais investem no futebol brasileiro. Talvez essa seja a diferença nesse momento com relação à opção diferente que o Rogério tomou em detrimento daquela época, não ir para o Atlético Mineiro, mas agora ir para o Cruzeiro. Talvez ele avalie que o elenco do Cruzeiro dê mais possibilidades para ele efetuar o estilo de jogo que ele gosta do que o elenco do Atlético Mineiro. Talvez tenha rolado algum desgaste entre o Fortaleza e o Rogério que a gente não saiba. Talvez tenha rolado ali alguma situação que ele diga, puta, não vou conseguir extrair nada além desse time. Talvez de repente, se eu não conseguir livrar o Fortaleza do rebaixamento, até porque o Fortaleza caiu um pouquinho de rendimento nas últimas rodadas, ele possa pensar, será que eu vou me queimar se eu cair? Será que eu não vou perder mercado se eu cair? Pode ser, todas essas são respostas que podem ter passado na cabeça do Rogério Ceni a ponto dele tomar agora essa decisão de deixar o Fortaleza e assinar com o Cruzeiro. Mas, independentemente disso, da escolha do Rogério, do porquê ela aconteceu, a gente precisa analisar até que ponto essa contratação foi boa para o Cruzeiro. De fato, assim, o que a gente já viu do Rogério como técnico na curta passagem no São Paulo e agora principalmente no Fortaleza, que ele tem características diferentíssimas do que o Cruzeiro estava acostumado com o Mano Menezes. Enquanto o Mano é um técnico que se propõe único e exclusivamente a ser pragmático, ou seja, jogar o futebol reativo, priorizar o sistema defensivo e atacar na boa, o Rogério propõe, pelo menos em tese, um futebol completamente diferente, de você agredir o adversário o tempo todo. E ele fez isso muito bem na Série B, quando os times tinham um nível parelho com o seu. O Fortaleza tinha um nível muito parelho com os times com os quais ele enfrentava na Série B e foi muito ofensivo, foi o melhor ataque da competição, foi campeão, etc. Jogando um futebol muito pra frente. Claro que na Série A, com jogadores do nível de investimento do Fortaleza, fica muito mais difícil fazer isso, mas ainda assim, você não via um time do Fortaleza totalmente retrancado e jogando só no contra-ataque. Principalmente no Castelão, você via muitas vezes eles agredindo os adversários, inclusive até tomando contra-ataques por conta disso. Então é a filosofia do Rogério, uma filosofia que vai totalmente diferente do que o torcedor do Cruzeiro vinha vendo com o Mano Menezes. Assim como seria se o Cruzeiro tivesse acertado com o Dorival, ali que não se acertaram ali em questão de tempo de contrato. Inclusive o Dorival já está cansado de pegar trabalhos no meio do caminho, ir até o final do ano, recuperar o time e depois ser demitido para que o clube contrate alguém que avalie que tem mais capacidade. Aconteceu isso no Palmeiras, quando o Dorival Júnior livrou o Palmeiras do rebaixamento. Aconteceu isso no próprio Flamengo ano passado, quando ele melhorou o nível do time que era comandado pelo Barbieri e depois foi mandado embora para se contratar o Abel, que é uma brincadeira, é uma piada de mau gosto, né? E depois, imagino que ele não quis passar pelo mesmo constrangimento agora no Cruzeiro, uma vez que eventualmente algum treinador mais tarimbado possa ficar disponível a partir do ano que vem e aí ele saia da mesma maneira. Entendo o Dorival nesse sentido, mas imaginava que o Rogério não fosse topar justamente para finalizar esse trabalho no Fortaleza. Então assim, a gente tem esse cenário que é um técnico completamente diferente
do que o torcedor do Cruzeiro está acostumado nos últimos anos, até porque teve, o Mano Menezes era o técnico mais longevo no país até até pedir demissão, ser demitido, se acertar com a diretoria após a derrota para o Internacional de que não ficaria mais. E aí qual que é o contexto do Cruzeiro nessa temporada? Primeiro ele vai tentar um milagre no jogo no Beira-Rio, tentar uma classificação, de repente uma vitória simples para levar para os pênaltis e talvez se classificar para a final, e as perspectivas com um técnico que vai trazer novos ares para o clube aumentam para esse jogo, né? Porque querendo ou não, tem aquela injeção de ânimo, ainda que você não tenha implementado o trabalho da maneira mais adequada, você consegue, de certa maneira, impulsionar o ânimo dos jogadores ali. Então, as chances do Cruzeiro, que continuam sendo muito pequenas, de passar a final da Copa do Brasil, afinal já perdeu em casa, contra o Inter, que tem em sua casa o seu trunfo mais forte. Só ver os números, por exemplo, do próprio Campeonato Brasileiro. O Inter é um time praticamente soberano quando joga no Beira-Rio. Então é uma missão muito difícil e que ele não vai ter a pressão. Ele está chegando agora, se não ganhar não é o fim do mundo para o Rogério, ao passo que no Campeonato Brasileiro ele vai tentar mudar uma rota, tentar fazer com que o time mude o seu jeito de jogar, com o campeonato em andamento e com uma situação totalmente difícil, com o Cruzeiro nesse momento que estou gravando esse vídeo, ainda na zona do rebaixamento. Então o Campeonato Brasileiro vai exigir uma pressão diferente do Rogério. Se ele permanece aumentando esses minutos que o Cruzeiro tem sem fazer gol, se ele permanece não ganhando os jogos, imagino que a estreia do Rogério já vai ser semana que vem, contra o Santos, o líder do campeonato, ainda líder independentemente do que aconteça nessa rodada. É um jogo difícil pro Rogério, e aí se já perde o jogo em casa, né, já vai criando aquela coisa de parece que as coisas não se modificaram tanto, então vai ser uma pressão difícil para ele, um grande teste na carreira dele, para ele mostrar quem ele é, até que ponto ele consegue implementar a sua filosofia. A gente sabe que o Rogério já passou pelo São Paulo, mas num começo total de carreira, e agora ele teve uma escola muito interessante no Fortaleza. Diria que ele é o maior técnico da história do Fortaleza, inclusive muita gente lá, muito torcedor do Fortaleza concorda com isso. Afinal, o Fortaleza subiu para a Série B ano passado e tinha como objetivo não cair para a Série C, e ele foi campeão com o time. Esse ano ganhou o Campeonato Pernambucano sobre o rival, ganhou a Copa do Nordeste, ou seja, ele trouxe títulos para o clube que o clube não estava acostumado há muito tempo, e faz uma campanha que não é tão sólida, mas que vai de acordo com o que o elenco oferece, e nesse momento não está na zona do rebaixamento, está brigando ali na parte de baixo, mas com chances reais de não ser rebaixado nessa temporada. Então, a gente tem isso, a gente tem esse cenário de um Rogério que está se afirmando na carreira, um cara com uma proposta ofensiva, que vai mudar completamente o jeito do Cruzeiro jogar, mas que requer tempo. Tempo esse que ele não vai ter tanto, porque o Cruzeiro vive uma situação de pressão muito grande, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um dos poucos times da história do futebol brasileiro que nunca caíram para a segunda divisão. Então, a gente sabe que os primeiros jogos do Rogério já vão ser muito importantes. Vitórias logo de cara serão muito importantes para dar essa confiança para o trabalho, e assim ele vai com tranquilidade implementando a sua filosofia. E claro, se der brecha, se o Inter der brecha, ele de repente pode beliscar uma Copa do Brasil, porque não? 1-0 é um resultado que perfeitamente dá para ser tirado. E eu quero saber de você, o que você achou da contratação do Cruzeiro sobre o Rogério Ceni? O que você acha disso? Você acha que vai mudar muito o jeito de jogar? Você acha que vai dar certo? Você acha que o Cruzeiro vai permanecer com ele para o ano que vem? Dê sua opinião aí. Não se esqueça de seguir o canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like se gostou desse vídeo. Se não gostou, dislike também, não tem problema. Estamos tudo em casa. É isso. A gente vai se falando. Ótimo domingo a todos. Aliás, avisar que mais tarde tem live depois da rodada, 9 horas, como sempre. Então esperamos vocês aqui. Grande abraço e até o próximo.